Olá, oitavo ano! Chega mais aqui para essa aula de sustentabilidade da nossa escola, né? A nossa Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina. Hoje a gente vai dar continuidade a esse tema tão sensível e tão importante, né? Que é consciência negra, justiça ambiental e sustentabilidade. Quem está me ajudando aqui a passar esse conhecimento para frente é Klinsmann, né? Nossa intérprete de Libras. E também, já ali no chat, ligadinho em todos vocês, está a nossa querida professora Vanessa. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, meu povo bonito do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né? Chegando junto para mais uma aula de sustentabilidade. Já dei o meu bom dia aqui no chat e estou aguardando a participação de vocês. Vem-se embora com a gente, né? Vamos embora que junto a gente fortalece o nosso conhecimento, né? Isso mesmo, professora Carol? É, certíssima, prof. Então, retomando aí o que a gente estava falando na aula passada, a gente vai ver aí, né, racismo, do que se trata o racismo, né? Então, entendendo esse racismo, o racismo é um sistema de opressão que nega a oportunidade a grupos por conta da sua cor de pele, né? Uma coisa tão... eu não tenho nem palavras para falar, né, sobre essa definição aí de racismo e o que ela causa, né, na nossa sociedade, nas pessoas, né, no íntimo das pessoas, tá? Então, para falar de racismo, eu vou trazer aqui um videozinho para vocês agora, tá? No próximo slide temos um vídeo, vamos observar esse vídeo e aí a gente comenta depois a seguir, tá bom? Então, vamos lá. Saúde, liberdade, família, patrimônio, lazer, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, respeito, proteção, democracia. Desde meados do século XIX, a crença de que a humanidade é dividida em raças, não só diferentes, mas hierarquizadas, começa a contar cada vez mais na organização da sociedade. Começava a definir cada vez mais os lugares sociais, os privilégios econômicos, os lugares políticos que poderiam ser acessados. É como se, a partir de então, a organização da sociedade reproduzisse, espelhasse uma suposta hierarquia natural. Essa história, essa crença ou essa ideologia, a que nós chamamos de racismo, portanto, tem um início na história da humanidade. É importante dizer que a humanidade nem sempre se pensou nestes termos. Para muitos autores, o racismo é filho da modernidade. As primeiras teorizações de hierarquia da humanidade são linkadas com essas grandes teorias de classificação dos seres humanos que começam no século das luzes. Em termos de práticas sociais, o racismo também emerge no final, podemos dizer que o racismo também emerge no final do século XVIII. Final do antigo regime na Europa, início do surgimento nas Américas de um contingente cada vez maior de pessoas livres de cor e, posteriormente, com os processos abolicionistas, esse contingente se torna cada vez maior. Passou a ser necessário a definição de novas hierarquias, ou seja, como submeter esse contingente imenso de pessoas livres de cor aos seus antigos senhores brancos, já que o domínio senhorial não existia mais. E é justamente nesse momento em que essa suposta superioridade de raças começa a contar, começa a ser definitiva. Se nós olharmos o cenário africano, é muito semelhante, a história é muito semelhante. Nós vamos ver que é justamente o racismo, ou seja, a suposta incapacidade dos africanos para o trabalho, a suposta incapacidade dos africanos para gerir as suas próprias vidas, é que justifica o colonialismo, é que justifica o trabalho forçado dos africanos. Talvez uma das facetas mais cruéis do racismo é a definição de que só uma parte da humanidade tem raça, ou seja, só as raças inferiores é que são pensadas, ou seja, sua história, suas ações são pensadas a partir de uma lógica racial. É a partir desse suposto que a gente entende por que no século XIX surge uma África negra. Em contraposição, a gente nunca pensa numa história de uma Europa branca. Da mesma forma, é esse tipo de concepção que informa a pergunta, quando se trata da história do tráfico de escravos, do tráfico atlântico de escravizados, por que os negros escravizaram os negros?
Pergunta que seria incabível para a gente pensar a história da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Ninguém pergunta por que os brancos mataram os brancos. Nós sabemos que no Brasil, a cada 8 horas, um jovem negro é morto. Então, contar uma história do racismo, pensar o racismo em perspectiva histórica, ele é muito importante para que a gente entenda que essa ideia, essa crença, essa ideologia surgiu num determinado momento da história da humanidade. Ela foi criada, então, quiçá, um dia ela pode deixar de existir. Que coisa, né, professora? Eu fico me perguntando, né? No início do vídeo, ela fala, né, que há uns 300 anos atrás, 400 anos atrás, existiam já as divisões hierárquicas, né, dentro da sociedade, que os senhores eram todos brancos, né? E aí, os negros, eles não eram percebidos, né, como pessoas, não é, professora? Então, não existia os negros dentro daquilo ali, né? Eles eram os escravos que trabalhavam para os senhores e ponto, né? E aí, depois que vem essa virada toda da abolição, da escravatura e tudo mais, ficou-se aquela coisa dentro da sociedade, né? Sim, mas esses negros aqui, como é que eles se encaixam nisso, né? E a partir dessa questão, começa a complicar, né? Onde é que eles se encaixam na nossa sociedade, qual é o papel deles, eles têm Eles têm como se sustentar, né, prof? Exatamente. Então fica bem complicado, né, professora Vanessa? Exatamente, porque todo o processo, né, histórico de como o negro, aqui na história do Brasil, né, vamos fazer esse recorte, foi trazido da África, né, escravizados, trabalhando ali nas lavouras, né, de cana-de-açúcar, enfim, eles vieram, né, trazidos dentro dos navios negreiros, que era uma forma super desumana, né? Massacrados e tudo mais, fora todo o processo de exploração desses povos, né? Que tiveram aqui. Aí, de repente, né? Depois de muitos anos de escravidão, se abole a escravidão. Porém, né? A gente faz essa reflexão. Por que, né? Essa abolição, ela tem um marco, claro, tem um marco, né? Mas quando aboliu a escravidão, não se incluiu esses povos, né? Eles já não eram reconhecidos como seres humanos. Vejam só a questão como é tão forte, né? E, de repente, se abole, se liberta, né, esses povos. E aí, como é que o Estado, né? Quais foram as políticas que foram feitas para incluir esses povos que eram tão massacrados, né? Foram tão violentados, mortos. Então, é uma reflexão que a gente faz e isso tem, né, todo um contexto, a gente tem um reflexo disso tudo, né, do racismo, do preconceito ainda hoje. E por isso, quando a gente fala da reparação histórica, vem disso aí, né? A gente precisa olhar para trás, ver o que é que foi, o que se aconteceu, para a gente entender quando a gente fala hoje de racismo, do racismo ambiental também. Porque esses povos, eles por muito tempo não foi reconhecido, né? Não foi incluído na sociedade, a ter o acesso de educação de qualidade, né? Acesso à saúde de qualidade, ao mercado de trabalho, né? Geralmente, os negros, a gente está vendo hoje, né, um avanço, ocupando lugares, né, de liderança, tendo representação ali, mas ainda é pouco. Se a nossa população maior é negra, né? A gente aqui está falando porque a gente tem esse movimento da prática antirracista, porém a gente não sofre o racismo por não sermos negras, né? Exatamente. Mas quem tem lugar de fala e tudo mais é um negro falando, mas a gente, enquanto, né, prática do antirracismo, a gente precisa, né, refletir, conversar sobre isso, que é um tema super sensível, e também, né, alertar essa questão, né, e essa reparação histórica é necessária. Por isso, quando a gente está falando de políticas afirmativas, como as cotas, né, tudo isso é importante para poder incluir essa população que, por muitos anos, foi excluída, né, do acesso à educação. Hoje a gente já vê uma inserção maior de negros na universidade, o que há décadas atrás não existia. A gente vê hoje já negros sendo representados na política, o que a gente também por muito tempo não observava. Então,
quando a gente está falando dessa reparação histórica, é justamente, né, esse olhar mais cuidadoso, né, para a nossa história mesmo, né, que Claro. por muito tempo excluiu essa população. E uma coisa muito importante, né, que a professora Vanessa chamou a atenção aqui, que é essa questão dos negros na época do colonialismo não serem vistos como seres humanos, o que vai muito além da raça, né? Você não consegue perceber outras pessoas ali na sua frente, tá? Então, a partir do momento que se deu o abolicionismo, a sociedade como um todo, ela estava acostumada a olhar para aquelas pessoas com aquele olhar de não são pessoas, né? Não enxergavam como pessoas. Então, isso era uma coisa muito difícil deles passarem a aceitar essas pessoas na sua sociedade e acolherem essas pessoas, né, como cidadãos, né, pertencentes àquela sociedade. Então, isso é uma herança muito pesada, né? E daí vem essa questão da reparação histórica, que muitas pessoas hoje na nossa sociedade não entendem, né? Como assim, reparação histórica? Mas, né, gente, isso não foram meses, né? Toda essa aceitação que ainda hoje a gente luta no nosso cotidiano para que os negros tenham as mesmas possibilidades, as mesmas, né, as mesmas oportunidades que todos nós temos, né? E não só os negros, como as mulheres também, mas eu não vou nem entrar nesse mérito agora, porque o nosso assunto principal aqui é o racismo, né? Então, a gente precisa dar atenção total a essa temática, tá certo? Então, bem complicado isso, né, professora? Exato. Esses povos foram ficando à margem, né, da sociedade. Então, é justamente essa questão, a necessidade da gente observar, refletir sobre isso, né, e dar oportunidade realmente a esses povos que sofreram, né, que foram massacrados, como a gente estava colocando, e que não foram colocados, né, incluídos no acesso de muitos direitos. E a importância também, né, gente, a gente precisa lembrar que os avanços que ocorreram dessa população negra foi devido ao processo dos movimentos sociais, né, que foi importante para exigir essas pautas que são tão importantes, né, dar direito à educação, saúde, enfim, moradia, tudo isso, né, que a gente sabe que são direitos básicos para que o ser humano viva com dignidade. Até porque é importante lembrar que na época do colonialismo a gente não tinha toda essa questão das políticas públicas, né? É uma coisa bem recente aqui do nosso país, tá certo? Então, ninguém tinha leis, né, para que se fossem realizadas essas leis, né, que essas leis fossem postas em prática, tá certo? Então, é bem complicado mesmo ter toda uma população ali de negros e não tinha nenhum respaldo, né, da sociedade, não tinha respaldo do governo, tá certo? Então, hoje, graças a Deus, a gente já tem as leis, ainda falta muita coisa por andar, mas é assim mesmo, né? A sociedade, ela evolui com o tempo, né? E que assim seja, mas é necessário que hajam esses movimentos sociais, como a gente já vem falando em outras aulas, tá certo? Então, os movimentos sociais são super importantes para que eles lutem, né, pela causa daquelas minorias, né? Ou às vezes não é nem minoria, né? Porque os negros, eles não são minoria, né? Pelo contrário, todos nós temos sangue negro, tá? Porque é da nossa herança, tá certo? Então, por mais que o nosso fenótipo, né? Lembrando aqui a parte de ciências, né? Que a prof também é professora de ciências. Então, por mais que o nosso fenótipo, ou seja, o que a gente vê aqui, né? Seja branco, mas a negritude está aqui também, né? Então é importante que a gente dê valor aí aos nossos antepassados, porque eles que deram, né, as primeiras andadas aí, né, deram os primeiros passos para que hoje a gente esteja nessa sociedade como está hoje, né? Muito mais evoluída,
Graças a Deus, mas ainda não chegou no que deveria, né, prof? Exatamente, ainda não chegamos no ideal e por isso a importância da gente estar chamando a atenção, né, para esse debate, para que a gente possa conversar, né, sobre essas questões todas, inclusive dessa questão da participação mais na questão política, né, porque só o negro que passa, né, por todo esse processo desse racismo que é estrutural da história do nosso país, é que ele tem um lugar, né, de fala para dizer. Então é importante que essas pessoas estejam sendo representadas, né? A gente fala tanto da representatividade. Então é importante. O que a gente vê que anteriormente, né, não poderia nem votar, né? Então veja o quanto a gente já avançou e precisa avançar mais, né? Porque antigamente a gente sabe, né, vocês vendo aí nas aulas de história também, né, que na época por exemplo, do Império, né, do período colonial, só quem votava era quem tinha dinheiro, né, que é o famoso voto censitário. Então, hoje em dia, né, todos nós podemos votar, por isso que a importância e essa representatividade que a gente não pode esquecer, porque só a pessoa negra, né, que pode ter o lugar de fala. A gente chega junto do movimento, a gente chega junto para falar que isso é pauta de conversa para todos, porém só o negro é que sabe o que é que ele passa, Exatamente. né? Então é importante ter esse lugar de fala de fato e representatividade em todos os espaços, em todos os lugares. Verdade. Sabe aquela coisa de aquele que sente na pele é que tem o poder de fala? Pronto, é isso, né, professora? Então, vamos continuar aqui, né? Existe uma forma de racismo que também abrange questões territoriais. Perdão. Do que está falando, né? Olha só essa foto mostrando aí, né, umas casas, tá? Que ficam ali na beira de um rio, tá? E aí a gente percebe que esse rio, ele não tá limpo, né? Ele é um rio que está poluído ali e você vê a exposição das pessoas nesse rio, tá certo? Então, existe uma forma de racismo que também abrange questões territoriais. E aí a gente continua. É o racismo ambiental causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis, né? E a maioria dessa vulnerabilidade acontece com pessoas negras, né? São as pessoas negras que a gente vê, em sua maioria, vivendo, né, em comunidades ribeirinhas, próximos a canais, a rios, né, e tudo mais. E por conta desse desenvolvimento dentro das cidades, né, a falta de saneamento básico, muitas vezes, em alguns locais, né, dentro da cidade, traz essa questão ambiental aí, né, de sujeira, de lixo, né, a educação ambiental que não se é divulgada, né, entre as pessoas. Então, se você não tem acesso à educação, como é que você vai ter essa noção, né, de que aquilo ali te prejudica, né, traz também várias doenças, tá certo? Se você vive naquela condição tão difícil e você não tem acesso à informação, muitas vezes você vai passar por esse tipo de situação, né? Complicado, né, professora? Essa população fica mais submetida a esse processo todo de degradação ambiental, né? De falta de acesso, de infraestrutura também de qualidade e tudo mais. Essa população é a que fica mais impactada, né? E devido a todo esse processo que a gente falou aqui histórico, toda essa estrutura, essa história nossa que infelizmente, né, a gente tem essa dívida, né? Que também a gente fala dívida histórica com esses povos. Então, é importante que a gente realmente esteja sempre batendo na mesma tecla, né? Claro. Conversando sobre isso, para que a gente possa realmente evoluir e incluir essas pessoas, certo? É isso aí, prof. Então, realmente, gente, a gente precisa sempre falar, como a professora Vanessa disse aqui agora, né? É como se estivesse batendo na mesma tecla, mas é assim que as pessoas vão, né, adquirindo esse conhecimento, vão absorvendo, né, tudo isso que a gente fala, ou que qualquer outra pessoa pode falar por aí, né? Então,
essas violações de direitos, elas ocorrem tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Exatamente. Porque a gente estava falando aqui de cidade grande, essa questão da poluição, que é muito, né, disseminada numa cidade grande, né, prof? Essa questão do saneamento, né, Saneamento que a gente sempre básico. traz também, que essa população fica mais, né, prejudicada, a população periférica. Mas é importante também a gente destacar a questão das comunidades indígenas, né? Sim. Também dos povos indígenas, que dentro dessa perspectiva de exploração ambiental, né? Toda essa crise ambiental que a gente trabalha aqui nas aulas de sustentabilidade, os povos indígenas também sofrem sobre isso. E também aí há um racismo, né? Então é importante que a gente também tenha esse olhar de cuidado, porque diante dessa problemática toda, de tudo isso que a gente vê, né, nos noticiários, na internet, sobre desmatamento, queimadas, esses povos que precisam desses territórios, precisam da floresta viva, né, são os verdadeiros guardiões da floresta, eles acabam sendo prejudicados com tudo isso, né? Então, é importante que a gente também frise que esse racismo ambiental também chega, né, nessas comunidades, nos povos indígenas, chega também nas áreas urbanas, né, com a população periférica, as comunidades quilombolas também. Sim. Então, é importante que a gente também olhe para esses povos também, né? E aí, professora Vanessa deu até uma deixa agora, né? Falando de periferia e tudo mais. Então, vamos dar uma olhadinha nessa frase aí, para a gente pensar um pouquinho, né? As periferias brasileiras são um exemplo notável de como o racismo ambiental se desenrola, né? Como eu falei para vocês, a gente falou um pouquinho ali daquela casa, né? Aquelas casas que estavam construídas ali na beira do rio, né? Mas nas periferias do Brasil, a gente observa muito isso, né? O racismo ambiental ali, as construções que são realizadas nos morros, né? De qualquer forma, porque aquela população não teve como, né, construir sua casa em outro local, seja porque está desempregado, por algum motivo, né? E aí o saneamento básico não chega ali nas comunidades. Então, olha o racismo ambiental aí, né? A maioria da população negra vivendo nessas condições, né? Sem saneamento básico, né? Vivendo em perigo, porque quando há chuvas torrenciais nas grandes cidades, ficam ali à mercê, né? Do que o governo pode fazer, prefeituras. Se a gente vê, né, as comunidades mais periféricas, boa parte ali que estão nas periferias são pessoas negras, né? E é justamente de tudo isso que a gente estava falando no início da aula, dessa questão histórica, né? Dessa estrutura aí toda histórica, porque quando se aboliu, quando a gente estava falando a escravidão, não foi incluída essas pessoas, então eles ficaram à margem da sociedade, né? Nas partes periféricas. Então, por isso que a gente vê uma concentração da população negra maior nas periferias, né? E aí também que são afetadas com todo esse processo aí do racismo ambiental. É perfeita essa colocação da professora Vanessa, né, que os negros ficaram à margem da sociedade, porque não era permitido que eles convivessem ali com as pessoas brancas, né, com os antigos senhores deles, né, de chegar numa loja, comprar alguma coisa, né, tomar um café que fosse junto com essas pessoas que antes eram os seus senhores, né? Então, eles tiveram que construir, né, a vida deles na periferia, né? Exato. Imagina uma pessoa que sai, né, do seu território, né, da África, vem para cá, né, nos maus tratos que houve, né, explorado todo aquele processo todo que a gente trabalhou aqui, a gente conversa sobre isso. De repente, eles são libertos sem dar nenhuma possibilidade, né? Não tinha terra para começar a plantar, Exato. Não tinha nenhum dinheiro, não tinha nada. Imagina, como é que você vai sobreviver, né? Diante de agora estou livre, mas qual o acesso eu tenho de quê? Nem de terra, pelo menos eu tinha para poder... né? Poder plantar, né? Se poder, sustentar, né? exatamente, reconstruir, né? Reconstruir a vida, né? Exatamente. Então, por assim, isso que a gente
tem que falar sobre isso, Sim, né, professora e Carol? que liberdade é essa, né, professora? Que você não Sim. tem como viver com dignidade, né? Dignidade. Você não tem como Exato. comer, você não tem como dar comida para os filhos e tudo mais, né? Como é que é isso, né? Como é que sobrevive dessa forma? Eu não posso nem chegar, entrar em algum recinto onde estejam outras pessoas. Por quê? Não sou ser humano? Gente, é complicadíssimo esse assunto e é uma indignação que eu sinto, assim, falando essas coisas. Mas, infelizmente, é a nossa história. Mas, por outro lado, felizmente, a gente sente que há um movimento para que isso mude, né? Tem várias pessoas que têm consciência disso e nos movimentos sociais e fora dos movimentos também, pessoas com consciência que conseguem passar essas coisas para frente, né? Esse conhecimento para frente de uma importância, assim, a história precisa ser passada para frente. Exato, por isso que é importante a gente conhecer a nossa história para saber para onde a gente quer ir, né? Isso. Se a gente não conhece, desconhece a nossa história, a gente não tem muita perspectiva, né, para onde a gente quer andar, o que é que a gente quer fazer. E esses avanços, como a gente estava falando, graças aos movimentos sociais, e isso também graças ao processo democrático, Claro. porque só numa democracia, né, a gente consegue lutar, exigir os nossos direitos, né? Em nenhum outro sistema, regime político é possível. Então, é importante também trazer isso, né? Que dentro da democracia a gente pode ter os movimentos sociais que têm pautas, né? Exatamente. Pautas ali para que a gente possa ir à luta e conseguir avanços. E aí o movimento aí social, negro, indígena, tudo isso é importante para que consiga avançar em direitos, em acesso, né? E que cada vez mais essa população seja incluída, cada vez mais a gente veja, que encontre justiça social, né? Porque são coisas fundamentais para que a gente tenha uma sociedade bem, né? Que a gente viva bem, de uma Qualidade forma de mais vida pra qualidade todos, de né? vida para todos, uma sociedade mais harmoniosa. Porque enquanto a gente não sanar, né, essa questão de injustiça social, pobreza, tudo isso, discriminação, preconceito, a gente não consegue avançar muito, não. E essa aula passou voando, viu, professora Vanessa? Já estamos no final. Pois é. Vamos nos olha, despedir, prof. Vamos sim, adorei estar aqui com vocês, gente. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, gente. A gente continua esse tema na próxima aula, tá? Beijo, espero vocês por aqui. Tchau, tchau.